Em um acontecimento histórico e surpreendente, a Arábia Saudita e a China anunciaram que vão parar de exportar petróleo para os Estados Unidos, o maior consumidor de energia do mundo. Esta decisão ocorre no contexto de fortalecimento dos laços entre os dois países, que formaram uma aliança estratégica com base em interesses comuns e benefícios mútuos. O que essa aliança significa para o equilíbrio de poder global? Quais são os motivos por trás dessa decisão? A Arábia Saudita e a China vêm fortalecendo seus laços nos últimos anos, especialmente nas áreas econômicas, comercial e energética. A China ultrapassou os Estados Unidos como o principal parceiro comercial da Arábia Saudita e também como o maior importador de petróleo. Ambos os países assinaram acordos de cooperação e investimento em setores diversos como infraestrutura, telecomunicações, indústria, agricultura e defesa. Também aumentaram as trocas culturais, educacionais e turísticas. A relação entre a Arábia Saudita e a China é baseada em uma visão pragmática e realista de seus interesses nacionais. Ambos os países compartilham uma postura de não interferência nos assuntos internos de outras nações, respeitando a soberania e a diversidade. Eles também compartilham uma visão de desenvolvimento econômico e social baseada no mercado e na inovação. Além disso, têm posições comuns em relação a temas regionais e internacionais, como a luta contra o terrorismo, a estabilidade no Golfo Pérsico, a solução política para a crise na Síria e a defesa do multilateralismo. A relação entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos enfraqueceu nos últimos anos devido a uma série de desacordos e divergências sobre temas estratégicos. Um desses temas é o acordo nuclear com o Irã, que os Estados Unidos assinaram junto com outras potências mundiais em 2015 e que a Arábia Saudita considera uma ameaça à sua segurança e influência regional. Outro tema é a guerra civil no Iêmen, onde a Arábia Saudita lidera uma coalizão militar que combate os rebeldes Houthis apoiados pelo Irã, enquanto os Estados Unidos reduziram seu apoio logístico e de armamentos à coalizão por razões humanitárias. Um terceiro tema é a política externa dos Estados Unidos em relação a Israel e Palestina, onde a Arábia Saudita apoia uma solução de dois estados com base nas fronteiras de 1967, enquanto os Estados Unidos reconhecem Jerusalém como a capital de Israel e apoiam sua anexação de territórios palestinos. Esses desacordos geraram uma perda de confiança e distância entre os dois países, que foram aliados históricos por décadas. A relação entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos se baseava em uma troca de segurança por petróleo, onde os Estados Unidos garantiam a proteção militar da Arábia Saudita em troca de seu fornecimento constante e barato de petróleo. No entanto, essa troca se tornou menos relevante devido a vários fatores, como o aumento da produção de petróleo nos Estados Unidos por meio do fracking, a redução da dependência energética dos Estados Unidos no Oriente Médio, as preocupações com as mudanças climáticas e a transição para fontes renováveis de energia. Antes de continuar, não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. Um dos aspectos mais relevantes e sensíveis da relação entre a Arábia Saudita e a China é o petróleo. Ele é o recurso natural mais importante e cobiçado do mundo, sendo a principal fonte de energia para a maioria das atividades econômicas e industriais. O petróleo também é um fator-chave para a segurança nacional, estabilidade política e desenvolvimento social de muitos países. Portanto, o controle e o acesso ao petróleo são objetivos estratégicos das potências mundiais que competem para garantir seu suprimento e influência nos países produtores. A Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do mundo, com uma produção diária de cerca de 10 milhões de barris. A China é o maior importador de petróleo do mundo, com uma demanda diária de cerca de 14 milhões de barris. Isso torna ambos os países parceiros naturais no mercado de petróleo, mas também concorrentes em potencial. A Arábia Saudita busca manter sua posição dominante no mercado de petróleo, estabelecendo preços e cotas de produção e defendendo seus interesses em relação a outros produtores, como Rússia ou Irã. A China busca garantir seu abastecimento energético, diversificando suas fontes e rotas de importação e aumentando sua presença e influência nos países exportadores. A China desenvolveu uma série de estratégias para alcançar seus objetivos no mercado de petróleo. Uma dessas estratégias é o investimento direto em projetos petrolíferos em países como Iraque, Irã, Venezuela, Nigéria ou Sudão. Outra estratégia é a construção ou financiamento de infraestrutura energética em países como Paquistão, Mianmar, Cazaquistão ou Angola.
Essas infraestruturas permitem à China transportar e processar o petróleo de forma mais eficiente e segura, evitando bloqueios ou conflitos nas rotas marítimas tradicionais. Isso gera benefícios econômicos e sociais para os países receptores, que podem melhorar seu desenvolvimento e estabilidade. Uma terceira estratégia é a cooperação diplomática e militar com os países exportadores de petróleo. A China estabeleceu relações políticas e comerciais com países que são aliados ou rivais dos Estados Unidos, como Irã, Venezuela ou Sudão. A China apoiou esses países em fóruns internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, e vetou ou suavizou sanções ou resoluções que os afetam. Também forneceu assistência militar e de segurança a esses países, como armas, treinamento, inteligência e mediação. A relação entre a Arábia Saudita e a China não se limita ao petróleo, mas se estende a outras regiões e temas de interesse global. A China aumentou sua presença e influência na Ásia, África e América Latina, onde implementou uma série de iniciativas econômicas, políticas e culturais para expandir seu mercado, poder e prestígio. Na Ásia, a China lidera a integração regional por meio de acordos comerciais com uma parceria econômica abrangente regional e busca cooperação em segurança e desenvolvimento com nações como Rússia, Índia, Paquistão e Afeganistão. No Mar do Sul da China, suas reivindicações territoriais têm gerado tensões com países como Vietnã e Filipinas. Na África, a China é o principal parceiro econômico, investindo em infraestrutura e fornecendo ajuda humanitária. Sua influência também se estende por meio de missões de paz da ONU e bases militares. Na América Latina, a China intensificou sua participação econômica e diplomática, apoiando projetos e colaborações em diversas áreas. Essa relação evidencia a expansão da China como um ator global nas áreas econômica, política e cultural em várias regiões. A relação entre a Arábia Saudita e a China faz parte de um contexto mais amplo de formação de novos blocos geopolíticos que desafiam a influência dos Estados Unidos no mundo. Esses blocos se baseiam em alianças estratégicas entre países emergentes ou em desenvolvimento, que compartilham interesses comuns ou visões alternativas à ordem mundial estabelecida pelos Estados Unidos e seus aliados ocidentais. Um desses blocos é o BRICS, um grupo de países que representa 40% da população mundial e 25% do produto interno bruto global. Eles buscam promover a cooperação entre seus membros, bem como a reforma de instituições internacionais como o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial. Também buscam fortalecer a coordenação política de segurança em questões globais, como mudanças climáticas, terrorismo ou direitos humanos. Outros desses blocos é o Eixo de Resistência, composto por Irã, Síria, Líbano, Iraque e Iêmen, um grupo de países que se opõe à influência dos Estados Unidos e de Israel no Oriente Médio. Eles buscam defender sua soberania e independência diante das intervenções militares ou sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e seus aliados. Também buscam apoiar movimentos populares ou armados que lutam contra a ocupação ou a opressão na região, como Hezbollah, Hamas ou Houthis. A aliança entre esses dois países reflete as mudanças globais e a crescente influência da China que ocorrem no século XXI. Essas mudanças exigem que os países se preparem e se adaptem para enfrentar os novos desafios e oportunidades no cenário internacional. Algumas medidas que os países devem adotar incluem diversificação econômica. Para reduzir a vulnerabilidade às mudanças no mercado e às preocupações ambientais, os países devem diversificar suas economias, buscando setores como tecnologia, indústria, serviços e turismo. A inovação, educação e empreendedorismo são fundamentais para impulsionar o crescimento econômico e social. Integração regional. A cooperação econômica, comercial e tecnológica entre países vizinhos fortalece sua posição no cenário internacional. Mercados comuns e zonas de livre comércio devem ser incentivados, juntamente com a resolução pacífica de conflitos e uma maior cooperação política e diplomática. Abertura global. Aproveitar as oportunidades da globalização requer que os países participem de fóruns internacionais e organizações, defendendo os seus interesses. Estabelecer relações equilibradas com potências como Estados Unidos e China é essencial, mantendo a soberania e independência nacionais. A aliança entre a Arábia Saudita e a China é um marco histórico com impacto global. Ela é baseada em interesses econômicos compartilhados e ocorre enquanto a relação entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos enfraquece devido a desacordos estratégicos.
Isso afeta a política interna da Arábia Saudita e a região do Golfo Pérsico, em um contexto de formação de novos blocos geopolíticos desafiando os Estados Unidos. Impulsionada pela segurança energética e oportunidades econômicas, essa aliança exige adaptação às mudanças internacionais, marcando uma mudança no equilíbrio de poder com implicações duradouras para a ordem mundial e a paz. Agora é a sua vez. O que você acha da aliança entre a Arábia Saudita e a China? Você acredita que o enfraquecimento da relação entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos poderia mudar o equilíbrio de poder na região? Qual você acha que é a principal motivação por trás da cooperação entre a Arábia Saudita e a China? Já sabe, você pode deixar suas respostas nos comentários e se gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sino para não perder nosso conteúdo. Saudações, até o próximo vídeo.